E aí, meus irmãos, tudo na paz com vocês? Eu espero que sim, que o Eterno e o nosso Messias Yeshua abençoe a todos. Hoje eu quero falar aqui de um assunto que eu considero bem importante e ao mesmo tempo bem complexo, que quando se entende, pelo menos para mim, é revelador, que é acerca do significado profundo por trás do sangue, pois infelizmente isso não é falado abertamente, não costuma ser muito falado, mas há sim um poder muito forte, muito grande no nosso sangue. E isso é relatado nas Escrituras. E hoje eu vou trazer aqui um estudo acerca desse tema, de por que o Messias teve que derramar o seu sangue para purificar os nossos pecados, por que a proibição de ingerir carne com sangue, por que nós devemos nos atentar em relação a doar ou receber sangue, e como que isso pode sim ser muito perigoso se você não fizer da maneira certa. Também a relação com os tipos sanguíneos e como alguns tipos sanguíneos são incompatíveis. Bom, mas então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o sangue? Primeiro eu vou ler aqui Gênesis 4, a partir do verso 8, que relata o episódio de Caim, que matou o seu próprio irmão. Mas olha só que interessante o que é falado nesse contexto aqui. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Agora olha só. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Geralmente, quando as pessoas leem esse texto que está escrito bem claro, que o sangue de Abel clama da terra, pensam que é apenas analogia, simbologia, e que não é literal, como se toda simbologia na Bíblia fosse apenas supérfluo, fosse apenas aleatório e não tivesse sentido nenhum. Só que não é assim nas Escrituras. Toda simbologia, analogia, metáfora nas Escrituras apontam para uma literalidade no campo espiritual. O fato de aqui estar uma suposta simbologia não significa que isso não é real no campo espiritual, não significa que isso não é real àquilo que os nossos olhos não podem ver e a nossa consciência não pode compreender temporariamente, porque nada que está escrito aqui é por acaso. A questão é que tem coisas que nós não conseguimos compreender atualmente, nessa condição temporária. Então, toda vez que você vê algo simbólico na Bíblia, pode ter certeza que há uma literalidade aí, mesmo que aos nossos olhos carnais a gente não compreenda. Então, como é relatado aqui nesse texto, que o sangue de Abel clamava da terra ao Criador, é literal, pois o sangue de Abel, após o que Caim fez com seu próprio irmão, Caim, sendo filho do maligno, ficou enciumado de seu irmão, ele resolveu matá-lo, e com isso derramou o seu sangue. Mas como pode o sangue de Abel ter a capacidade de falar, ter a capacidade de clamar? Sendo que o sangue, em tese, como se costumam falar para nós, é apenas um tecido do corpo. E é aí que entra esse mistério lindo e profundo do nosso Criador, que está relatado em Levítico, no capítulo 17, no verso 11, que fala o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E no verso 14 continua: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. A palavra no original em hebraico, que é traduzida como vida nesses versos, é nefesh. E nefesh também significa alma, tanto que várias vezes na Bíblia essa palavra é traduzida como alma. Portanto, a tradução poderia ser também nesses textos, que a alma de toda a carne está no sangue, e que a alma que está no sangue é que serve para expiação dos pecados. A alma que está no sangue é que deve ser evitada de ser consumida, porque ali no sangue de todos os seres está parte de suas energias vitais. Afinal, a alma é o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro eu. E também dá para se tirar de conclusão por meio desses versos é que os animais também possuem alma. É claro que no caso dos animais, a alma deles não tem a mesma consciência do que a nossa. A alma deles é mais limitada. Mas sim, eles também possuem alma. Não à toa que eles possuem memórias, não à toa que eles possuem sentimentos.
eles também têm essa alma, só que é diferente, é mais inferior à da nossa. E por isso que há essa proibição clara na Bíblia, por meio de algumas passagens, que nós não podemos ingerir carne com sangue, pois no sangue está parte dessa energia vital. Então jamais você pode consumir parte dessa energia vital de um animal, pois parte dessa energia vital, quando o animal é morto, ela é envolvida. Ela passa ali por um certo tipo de pressão, e se você ingere o sangue que está envolvido junto com a carne do animal, essa pressão, essa energia emanada negativa vai para você e vai te afetar de alguma forma. E entenda que o que eu quero dizer com isso não é que você não pode comer carne, até porque a Bíblia autoriza sim a nós comermos carne, e só evitarmos alguns tipos de carne que são imundas, que são impuras, que vão afetar a nossa saúde e inclusive a nossa vida espiritual, como porco, camarão e entre outros. Mas você consumir a carne e abatendo o animal do jeito certo, eliminando completamente o sangue dele, que tem a nefesh, a alma dele, aí tudo bem. Você só não pode ingerir a carne com parte desse sangue dentro da carne, pois isso vai te afetar de alguma forma. E antes de ter essa proibição em Levítico, já havia também em Gênesis. Olha só Gênesis 9, a partir do verso 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, com sua nefesh, com sua alma, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, para aqueles que dizem, mas a lei foi abolida, não deve ser levado a sério, era apenas para os judeus ou para os israelitas do passado, essa lei é uma lei que era já nos tempos de Noé, antes mesmo das tábuas de Moisés, antes mesmo da Torá. Então é uma lei perpétua, que se estende por todas as gerações, e por isso que ela também é mencionada em Atos. Os discípulos na igreja primitiva, através do Concílio de Jerusalém, eles deixaram bem claro que não era para um novo convertido ingerir carne com sangue, ou ingerir qualquer tipo de sangue, pois sabiam muito bem das consequências espirituais que isso gera. Antes de ler Atos, vou ler aqui mais 2 textos de Levíticos que falam mais acerca disso. Levítico 3, no verso 17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. E agora Levítico no capítulo 7, a partir do verso 26. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. E agora em Atos 15, quando ocorreu o Concílio de Jerusalém, em que os discípulos decidiram algumas coisas essenciais na igreja primitiva, a partir do verso 28 fala: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das imoralidades sexuais. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Portanto, a proibição é bem clara, e ela continua assim. Afinal, não à toa foi estabelecida na igreja primitiva logo para um novo convertido, que logo de cara deveria abandonar esses principais costumes que os discípulos estabeleceram. Mas, acima de tudo, nós devemos estar atentos aos mandamentos do nosso Criador, e ainda mais entendendo que no sangue de cada animal, que no sangue de cada ser, está a nefesh, está a alma. De tudo aquilo que estiver ao seu alcance, evite. Por exemplo, jamais coma chouriço, até porque o chouriço vem do porco e o porco já não é bom a gente comer, ainda mais porque o chouriço tem sangue de porco. Então nós jamais devemos consumir coisas desse tipo, jamais devemos consumir coisas que são banhadas ao sangue, pois trazem consequências espirituais. Mas enfim, entendendo qual é a real composição do sangue, tudo começa a ficar mais claro. E dá para se perceber os padrões fractais do nosso Criador por meio de sua criação, por meio de sua natureza. E assim como os raios de eletricidade transmitem energia, as nossas veias também transmitem energia, também carregam eletricidade. Afinal, essa energia vital de todos nós está no sangue. No sangue está a vida. No sangue está a nossa alma. Do mesmo jeito que também nos troncos e nos galhos das árvores, nas raízes das árvores, também é carregado energia, para que as árvores deem frutos. E é por isso que o nosso Messias, Jesus, Yeshua HaMashiach, derramou o seu sangue pela remissão dos nossos pecados.
Afinal, no seu sangue estava a vida, a fonte de vida eterna, pois no seu sangue não havia contaminação, e ele derramou literalmente a sua alma, a sua energia vital para a remissão dos nossos pecados, e permitiu que caísse sobre ele toda a culpa de nossos pecados. E através do seu sangue purificador, da sua energia purificadora, nós somos limpados de dentro para fora. A nossa consciência e todo o nosso ser é purificado através desse sangue inocente dele que foi derramado para nos purificar completamente, nos transformar literalmente em novas criaturas. E é por isso que na Bíblia há tantas menções envolvendo o sangue do nosso Salvador, pois esse sangue é que nos traz a vida eterna, como em Mateus 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Romanos 3, a partir do verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Hebreus 9, a partir do verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então olha só o poder incrível que há no sangue do nosso Salvador. O sangue dele é o único que pode nos purificar completamente, purificar a nossa consciência, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, retirar completamente de nós a contaminação por meio do pecado. O sangue de bodes, de novilhos, de ovelhas tinha sim sua importância, mas jamais se compara ao sangue do Messias que foi estabelecido para purificar os nossos pecados, sendo o único meio, o único caminho, a única solução para que a gente não fosse condenados, como nós antes merecíamos. Então, quando na Bíblia fala que quem comer da carne do Messias e beber de seu sangue herdará a vida eterna, isso é literal no campo espiritual, pois, como eu disse, toda a simbologia e analogia na Bíblia apontam para uma literalidade no mundo espiritual. Quem se alimentar da carne do nosso Messias é sustentado, possui vida eterna, pois na carne do nosso Messias está a fonte da vida. E quem bebe de seu sangue é purificado completamente, pois o sangue inocente do nosso Messias, derramado pelos nossos pecados, purifica completamente, retira de nós o pecado. Todo o nosso DNA, todo o nosso sangue foi contaminado após o pecado que nós cometemos e após também o pecado que houve no Éden, o pecado na carne. Por isso que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, pois a nossa carne e o nosso sangue foram contaminados pelo pecado. Mas por meio de Cristo e seu sangue renovador, a nossa consciência é renovada, a nossa consciência é purificada, a nossa alma é limpa dos pecados e também a nossa genética é modificada, pois a genética que antes estava corrompida por meio de Cristo, ela é renovada, ela é purificada. E por meio dele, por meio de seu sacrifício, nós podemos herdar corpos incorruptíveis, pois ele, derramando literalmente o seu sangue pela remissão dos nossos pecados, deu-nos o direito de ressuscitarmos em corpos incorruptíveis e retirar de nós completamente essa natureza mortal que antes nos levava à morte e à condenação. Afinal, o sangue dele é puro, sem pecado, sem mácula alguma. Não à toa que ele nasceu de uma virgem, ele não nasceu por meio de uma relação sexual, até por tudo que envolve a corrupção nessa área, principalmente após o que se sucedeu no Éden. Por isso que ele veio nessa terra por meio de uma virgem, sem a contaminação no sangue, sem a contaminação na genética, sem a contaminação do pecado. E é por isso que o seu sangue inocente, seu sangue sem contaminação alguma, pode nos purificar completamente e dar novamente a nós o acesso ao reino vindouro, o acesso à árvore da vida. Por isso que ele é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele traz essa fonte de vida eterna, por meio de sua carne e por meio de seu sangue.
que serve para nos sustentar eternamente. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então isso no campo espiritual é literal. Isso no campo espiritual é verdadeiro. É claro que nessa terra não, pois Jesus não é um pão sovado, literalmente. Quando eu digo que tudo é literal, é no sentido que mesmo em meio às simbologias, há ali alguma literalidade, mesmo que aos olhos carnais a gente não compreenda. E no caso desses textos, a literalidade está em que a carne do nosso Messias, a energia que vem dele, serve-nos de alimento, serve para nos sustentar completamente, pois é uma energia sem contaminação, uma energia sem pecado. E seu sangue, a energia emanada por meio de seu sacrifício, literalmente purifica a nossa consciência, a nossa genética, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Purifica-nos completamente para que a gente tenha novamente o acesso à árvore da vida, para que a gente tenha o acesso ao reino celestial do nosso Criador, porque se não fosse realizado esse sacrifício, nós jamais conseguiríamos chegar ao Pai. Foi necessário esse sacrifício, pois o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos destinados à condenação, mas por meio de Cristo, por meio de tudo que Ele fez por nós, nós renascemos literalmente do Espírito, experimentamos desse novo nascimento através de seu sacrifício e através de crer e se manter fiel nele até o fim. Então o nosso Salvador, durante seu sacrifício, teve literalmente a sua carne, toda a sua energia vital consumida, pois todo o pecado caiu sobre ele. Então foi um peso muito grande que ele sentiu naquela hora. Imagina só o tamanho do sofrimento que ele passou. Mas devido a esse sacrifício, o maior sacrifício de todas as eras, de todos os tempos, todas as dimensões foram recriadas após o que houve nos céus. E todos nós passamos a ter uma nova chance, mesmo que antes nós não merecêssemos. E ele é aquele haja luz de Gênesis 1:3. E esse haja luz é a energia emanada por meio do sacrifício dele, pois o sacrifício de Cristo foi atemporal. Isso é literal. Realmente ele foi sacrificado e imolado antes da fundação do mundo. E esse sacrifício antes da fundação do mundo está interligado com o sacrifício que ele fez aqui nessa terra no ano 4000. E a energia emanada de todo esse sacrifício é atemporal e foi o suficiente para restaurar todas as dimensões que foram abaladas após o pecado e a rebelião nos céus. Então olha só que profundo esse sacrifício do nosso Salvador. Por isso que ele é tão essencial para nossas vidas, por isso que sem ele nós jamais podemos chegar ao Pai. Nós necessitamos completamente dele para nos voltarmos ao Pai, por isso que ele é o mediador. E no caso do sangue dos animais da antiga aliança, que era derramado como holocaustos, que era derramado como sacrifícios, tinha sim sua importância. Não é que eles não tinham utilidade nenhuma, mas eles apenas serviam para cobrir o pecado das pessoas daquela época. Pois quando havia o sacrifício ali, era derramada a energia vital desses animais inocentes, os demônios se alimentavam dessas energias e eles não tinham acesso direto às pessoas que eram de certa forma cobertas pelo sangue desses sacrifícios, mas era um sangue que apenas cobria o pecado e impedia que os demônios tivessem acesso a essas pessoas. Mas esse sangue dos animais inocentes jamais consegue ter o poder do sangue do nosso Messias, que renova completamente o nosso interior e gera em nós essa mudança de dentro para fora, purificando completamente a nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito e a nossa carne e essa natureza e genética corrompida.
O sangue dos animais na antiga aliança servia apenas para cobrir os pecados do povo, mas jamais para purificar tudo do ser, como o nosso Messias é capaz de fazer. Continuando aqui, então você consegue perceber por que certas religiões exigem-se sacrifícios de animais, pois a energia emanada por meio desses sacrifícios serve de alimento para os demônios, pois os demônios não têm acesso à fonte da vida que é o Pai. Então, para eles se subsistirem, para eles continuarem existindo, eles precisam se alimentar da energia emanada por meio desses sacrifícios. Por isso que no satanismo, infelizmente, muitas crianças são vítimas. Quantas crianças não somem por ano? Infelizmente, elas se tornam vítimas dessas questões aí. Inclusive, uma certa substância que é emanada a partir da adrenalina que é liberada durante esses sacrifícios, principalmente dos pequenininhos, chamada crome, acaba servindo como uma substância que ajuda muitos atores de Hollywood e pessoas poderosas a rejuvenescerem, pois essa substância possui esse poder e ela é muito vendida no mercado negro, para você ver como que a coisa é feia. E no caso de as crianças serem as principais vítimas, é porque o sangue das crianças é mais puro, porque as crianças mesmo são mais puras. Mesmo tendo relação com a pré-existência, quando vem aqui em carne, tudo é resetado e ela começa o teste do zero, na total inocência. Então a criança ali, principalmente mais jovem, mais bebê, ainda não tem pecado, ainda não tem o discernimento entre o bem e o mal. Por isso que ela é pura e por isso que essas pessoas que eu prefiro nem mencionar o que elas realmente são, elas fazem essas coisas aí. A descendência de Caim é conhecida por isso. Eles que são os vampiros, eles são reais e não à toa que são relatados em filmes. Hoje a gente sabe muito bem e que a indústria do entretenimento no geral apenas passam mensagens de coisas reais. E esses seres aí que fazem essas coisas, que têm um certo desejo por sangue, são reais. E eles são aqueles que comandam esse mundo aqui. E isso está ligado à profecia de Gênesis 3,14. Pois, como eu mencionei, os demônios, para continuarem sobrevivendo, eles precisam desses sacrifícios, pois eles não têm mais acesso à fonte da vida que é o Criador. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A serpente é Satanás, para que fique bem claro isso aqui. Não era um animal falante literal lá no Éden, era o próprio Satanás que enganou Eva. Então Satanás e seus demônios foram punidos após o que ocorreu no Éden, a serem alimentados somente com o pó da terra. E o pó da terra é uma alusão ao corpo humano e à energia emanada do pecado, do corpo humano, de todos nós seres humanos. E além dessa questão envolvendo o sangue dos inocentes, dos pequeninos, que o pessoal da elite acaba fazendo, também tem certas vertentes de sociedades secretas por aí que bebem sangue de bode, pois eles acreditam que o mesmo tem poder, que o mesmo pode rejuvenescê-los ou trazer para eles uma suposta evolução. Agora olha só que interessante, mais uma curiosidade envolvendo o poder e a influência que o sangue tem. Toda vez que vai se estabelecer uma aliança ou um pacto, é emanado sangue, pois quando você emana sangue, um pouco ali da sua energia vital é retirada. E quando você retira um pouco dessa energia vital do seu corpo, a sua alma fica sujeita a essa aliança ou a esse pacto. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em relação a algumas questões, como por exemplo, de ter relações sexuais somente no casamento, pois toda vez que há uma relação sexual, é emanado ali sangue através do suor e também através do sêmen. Quando o Criador fez a aliança com Abraão, foi exigido um derramamento de sangue, ao cortar o prepúcio dos meninos que eram consagrados ao Criador ao 8º dia, a circuncisão no prepúcio. Quando foi-se exigido a aliança por meio de Moisés, foi exigido sangue por meio dos holocaustos, os animais sacrificados inocentes que eram oferecidos para cobrir os pecados do povo na época. E quando o nosso Messias estabeleceu uma nova aliança para com a gente, para que a gente voltasse a ter o acesso ao Pai por meio dele, foi derramado o seu sangue.
sangue inocente que foi suficiente para purificar os nossos pecados, desde que a gente o siga verdadeiramente. Então você percebe que quando se estabelece uma aliança, é exigido o derramamento de sangue, justamente pelo que eu disse aqui, a sua alma fica submetida a esse pacto. Por isso também que esse pessoal ocultista, satanistas, sabendo muito bem dessas questões, eles fazem vários pactos e várias alianças através de relações sexuais e através também de derramamentos de sangue, como eu já venho mencionando por aqui. Porque a relação sexual ilícita, em pecado, é basicamente uma das principais portas de entradas para demônios. Ali é emanado muita energia e os demônios se alimentam dessa energia. E após a emanação de toda essa energia, além de servir de alimento para os demônios, o pacto e aliança que ali é feita por meio de uma relação ilícita acaba sendo debaixo da autoridade de Satanás, pois não foi feito nos moldes do nosso Criador. A única forma de um casal estar debaixo da autoridade do Criador é fazer as coisas no tempo certo, não ter relações antes do tempo, antes da hora. Então o mundo espiritual não é brincadeira. As pessoas dessa geração não fazem a mínima ideia do que estão fazendo. Estão aí vivendo a vida deliberadamente, achando que não vai ter consequências as coisas que ela faz, achando que podem viver pecando em paz, mas mal sabem das consequências seríssimas espirituais que essas coisas, que essas práticas profanas podem gerar. Então, dito todas essas questões até aqui, será que tem problema doar ou receber o sangue de outra pessoa? Será que traz alguma consequência para a pessoa que doa, ou principalmente para a pessoa que recebe o sangue de outro? Bom, em um vídeo que eu postei aqui no meu canal do YouTube, respondendo algumas perguntas do Instagram, me perguntaram o que eu achava em relação à doação de sangue, e eu disse que o ideal é evitar a todo custo. Porém, hoje, aqui estudando mais sobre o assunto, eu prefiro responder de uma forma mais clara para que não deixe dúvidas acerca disso. Na minha opinião, o ideal sim é que você evite ao máximo de doar ou receber o sangue de qualquer pessoa na sua vida. Mas, se não for possível evitar, existem sim algumas precauções que você pode tomar. De primeiro momento, claro, você não pode receber o sangue de alguém que possui um tipo sanguíneo incompatível com o seu. Por exemplo, quem possui o tipo sanguíneo AB positivo é o receptor universal, portanto pode receber o sangue de qualquer outro tipo sanguíneo, enquanto que o O negativo é o doador universal, portanto quem possui o sangue O negativo pode doar para todos os outros tipos sanguíneos, mas tem tipos sanguíneos que são incompatíveis uns com os outros. Portanto, quem é de certos tipos sanguíneos não pode doar para outras pessoas de outros tipos sanguíneos, pois vai trazer problemas. E além disso, se você quer receber o sangue de alguém, ou se você precisa em uma determinada situação, atente-se bem ao modo como essa pessoa que você vai receber o sangue leva a vida, pois o pecado suja, contamina completamente o sangue, contamina e também corrompe o DNA. Se a pessoa que vai doar o sangue para você vive no pecado, o sangue que você receber dessa pessoa vai te afetar, não tem jeito. Assim como a pessoa que vai doar o sangue para você, se ela tomou, por exemplo, as picadinhas, isso vai trazer muitos problemas para você. Portanto, não receba doações de sangues de pessoas que tomaram as picadinhas, sendo que você não tomou, pois isso pode trazer sérios problemas para a sua circulação sanguínea, para a sua saúde, para o seu corpo e até mesmo afetar a sua vida espiritual. Como eu disse, eu prefiro evitar ao máximo receber o sangue de outra pessoa, mas eu sei que tem irmãos que passaram por situações críticas que acabaram exigindo sim receber a doação de sangue de outra pessoa. Portanto, atente-se a isso. Se o tipo sanguíneo da pessoa que você vai receber é compatível com o do seu, e principalmente se a pessoa leva uma vida de santidade, se a pessoa se alimenta bem, porque a má alimentação, a alimentação à base de transgênicos, também altera o sangue e o DNA. Então atente-se se a pessoa se alimenta bem, se a pessoa vive em santidade, se a pessoa realmente tem a fé verdadeira e genuína no Messias, se ela é temente ao Criador, pois o sangue do Messias vai purificando a consciência, vai purificando o corpo, alma e espírito da pessoa. Então, nesse caso, o sangue dessa pessoa vai se purificando e ele pode sim te ajudar nessas situações em que exige-se a doação de sangue. Mas entenda que você recebendo o sangue de outra pessoa, você pode ficar suscetível
a receber algumas características dessa pessoa, pois a energia e essência vital dela está no sangue, assim como está em todos nós. Então acaba tendo essa consequência sim, mas como eu disse, se for de uma pessoa que vive em santidade e que não está contaminada como as demais, aí tudo bem. Nesses casos eu penso sim que pode ser permitido, que não vai trazer problemas para você. Mas, na minha opinião, né, se é que a minha opinião vale, eu diria que o ideal sim é evitar. Pois cada pessoa tem suas características individuais. Cada pessoa possui ali a sua essência no sangue. E cada um tem sua busca no Messias e também no nosso Criador. E no caso de doar órgãos, também penso que o ideal é evitar de qualquer maneira, pois isso pode afetar, como já afetou, muitas pessoas que receberam órgãos, principalmente o coração de outras pessoas, pois no coração é envolvido também os sentimentos e a energia que a pessoa emana durante a vida. Então imagina você receber o coração de uma pessoa que vivia para baixo. E uma curiosidade final nesse vídeo envolvendo esse assunto do sangue, eu penso, baseado nesses entendimentos, que o nosso Salvador Yeshua, ele possuía o tipo sanguíneo O negativo, pois ele foi o doador universal. O seu sangue foi o doador universal para purificar os nossos pecados. Então olha só que incrível, o poder que há no sangue do nosso Messias. Será que ele tinha mesmo o tipo sanguíneo O negativo? Faço esse questionamento aqui, mas eu não duvido que ele realmente tinha tido, porque faz muito sentido. Afinal, ele foi o principal doador universal de seu sangue inocente, sem pecado e sem mácula alguma. E no caso das elites que controlam este mundo, eles possuem um sangue bem diferente de um ser humano comum, por isso que eles só se casam entre eles. E eles preservam a linhagem deles e levam isso muito a sério. Eles são os conhecidos controladores do mundo que possuem a linhagem de sangue azul. A linhagem do sangue deles é diferente. O sangue deles possui mais mineral e por isso que eles se preservam apenas entre eles. Mas são pessoas, são seres irreconciliáveis com o nosso Criador. São descendentes de Caim. A descendência de Caim é real. E eles não têm perdão, são psicopatas, são demônios encarnados. E por meio da marca da besta, eles querem alterar o sangue e o DNA das pessoas que aceitarem a marca, ao ponto dessas pessoas também receberem o mesmo tipo sanguíneo deles, o mesmo DNA deles, ao ponto de as pessoas que receberem a marca serem irreconciliáveis com o Criador, como eles já são. Mas é isso, meus irmãos, esse foi o vídeo envolvendo o tema do sangue, que é o vídeo que eu tinha prometido que ia postar aqui no canal, até porque muitos de vocês pediram, e até peço perdão pela demora, mas acaba que com a vida pessoal e com a correria do dia a dia, acabou atrasando um pouco para eu trazer esse tema aqui. Mas aqui está o vídeo, espero que tenha edificado a sua vida, espero que você se atente mais para essas questões e compreenda com mais clareza de por que o nosso Salvador derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados e por que o sangue dele possui essa capacidade de purificar os nossos pecados. Então é muito complexo e muito profundo quando a gente sabe dessas coisas. É muito lindo e é mais incrível saber que tudo isso está nas Escrituras, estava ali o tempo todo. Mas antes, muitos de nós não tínhamos discernimento espiritual, não tínhamos a visão espiritual aberta para que a gente pudesse compreender e enxergar essas questões. Mas glórias ao Pai por estar trazendo à luz aquilo que durante muito tempo foi oculto. Que todos vocês fiquem na paz, shalom a todos, e que o Eterno os abençoe grandemente, em nome de Yeshua.